Boa tarde, pessoal. Hoje vamos bater um papo super especial com o Ivan Glaucio Paulino de Lima. Como é que você está, Ivan? Tudo tranquilo? Tudo bem, tranquilo por aqui. Obrigado pelo convite, Salve. Eu que agradeço tu ter um tempinho aí para a gente bater esse papo. Deixa eu te apresentar rapidinho aqui. O Ivan é biólogo pela Universidade Estadual de Londrina, com mestrado em Genética e Biologia Molecular também pela Universidade Estadual de Londrina, e doutorado em Biofísica pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos, da UFRJ. Fez um pós-doutorado na NASA, né, onde atualmente ele trabalha, ver se eu vou falar certo, meu inglês é horrível, Marble Space Institute of Science. Falei muito, meu inglês está muito ruim. Não, é isso aí mesmo. Que é um instituto filiado à NASA, mas o Ivan vai falar um pouco mais sobre isso. Ivan, eu vou começar te perguntando, para quem ainda não está muito inteirado dessas coisas, fala um pouco o que é astrobiologia, qual o enfoque da astrobiologia e como anda essa área no mundo. Tá. Então, inicialmente, obrigado novamente pelo convite. Eu acho que esse trabalho que você está desenvolvendo é fundamental, extremamente relevante. A qualidade aí dos outros entrevistados está de parabéns. Eu tenho aprendido muito aí. O tema, né, central aqui desse bate-papo vai ser astrobiologia, e a gente vai falar mais um pouco aí da minha área de atuação, o que eu faço dentro da astrobiologia. Mas o que é astrobiologia, então? Basicamente, é um empreendimento científico que reúne várias disciplinas das ciências naturais e até das ciências humanas também, que busca responder qual é a origem da vida, né? 3 perguntas básicas. A origem da vida, né? Como que ocorreu essa transição do inorgânico para o orgânico, do orgânico para o biótico, né? Como que aconteceu esse processo? A evolução da vida, né? Qual seria o futuro da vida? E a questão da vida fora da Terra, se existe possibilidade de existência de vida, tal como a conhecemos, né? Fora da Terra. Então, essas 3 perguntas aí é objeto de estudo da astrobiologia. Não existe assim um curso, uma faculdade, né, de graduação em astrobiologia, porque é um negócio gigante, né? Não tem como você fazer um curso só de astrobiologia. A astrobiologia, na verdade, é uma reunião de diversas disciplinas que você dá o enfoque para a sua pesquisa, né, reunindo recursos de várias disciplinas. Na natureza, não tem o conhecimento, né, que a gente obtém estudando a natureza. Os fenômenos na natureza não estão compartimentalizados nas diferentes disciplinas como a gente aprende, né, costuma aprender. A gente faz isso para organizar o nosso conhecimento, mas se você quer estar na fronteira do conhecimento, descobrir fenômenos, né, que estão acontecendo na natureza, é imprescindível você ter essa visão geral, né, das diferentes disciplinas científicas, mas claro que sempre aprofundando em uma delas. Então essa é a filosofia e a abordagem da astrobiologia para o estudo dos fenômenos da natureza, que é uma coisa belíssima, né? Você tem contato aí com diferentes áreas, com diferentes partes da fronteira do conhecimento e tem a chance de contribuir de maneira extremamente significativa para expandir cada vez mais o nosso corpo de conhecimento. Como é que você vê a área hoje em dia? Principalmente, vou pensar nos Estados Unidos, onde tu está, como você me falou, um pé aqui, um pé lá, né? Na verdade, tu está trabalhando lá e aqui. Os Estados Unidos já é uma área que cooptou muitas coisas, né? Por exemplo, a Sociedade de Origem da Vida, a revista, que era uma revista tradicional, Origin of Life and Evolution of Biospheres, agora está sobre a alçada do pessoal da astrobiologia. Então, é uma área que foi cooptando várias outras áreas. Aqui no Brasil, como é que está a situação da astrobiologia? Cara, a situação da astrobiologia, a astrobiologia é um empreendimento científico, né? Então ela faz parte dentro da área da pesquisa científica no Brasil, que é uma coisa que está enfrentando muitas dificuldades há vários anos, e inclusive é um dos motivos pelo qual a gente está dando passos lentos aí nessa questão aí da pandemia que a gente está vivendo, né? Se a gente tivesse investimento de pesquisa nos últimos anos, a nossa resposta teria sido mais eficiente, né? Eu imagino em termos de pesquisa, né? E assim por diante. E a astrobiologia, como faz parte da área de pesquisa científica, também sofre com esse problema. Existem vários pesquisadores. Uma coisa legal é que assim esse trabalho de divulgação científica é essencial para
atingir cada vez mais pessoas e despertar vários pesquisadores que já fazem pesquisa com relevância para a astrobiologia para começar a dar mais esse enfoque, né? Várias linhas de pesquisas, né, que às vezes a pessoa não sabe que poderia ter uma inclinação, assim, uma vertente para a astrobiologia. Tá cada vez mais pessoas que estão, né, prestando atenção para essa possibilidade, né? No Brasil, a gente tem a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, que foi fundada em 2018. Em julho de 2018, teve a primeira reunião da Sociedade Brasileira de Astrobiologia. Na verdade, foi fundada, acho que no ano anterior, 2017, se não me engano. E aí, em 2018, teve a primeira reunião da Sociedade Brasileira de Astrobiologia, que é atualmente, né, um braço da Sociedade Astronômica Brasileira, a SAB. Então, os encontros acontecem concomitantemente ou um seguido do outro. Então, é uma sociedade nova, é uma sociedade que está reunindo vários pesquisadores. Existem pesquisadores de diferentes regiões do país fazendo pesquisa nas diferentes linhas de pesquisa. A tendência sempre é crescer cada vez mais, diversificando cada vez mais as linhas de pesquisa. Mas o Brasil é um país com dimensões continentais, então tem muita perspectiva aí de fazer pesquisa de campo no Brasil. Na região ali do litoral do Brasil tem vários ambientes extremamente interessantes, com potencial de descobertas bastante significativas aí para o campo da astrobiologia. Pesquisas teóricas também, né? O Brasil tem recursos humanos bastante qualificados para fazer pesquisa, né, dentro da astrobiologia. Mas é uma coisa que, assim, comparando com o exterior, como os Estados Unidos, a Europa, né, é uma coisa que está bem discrepante, predominantemente por causa da falta de investimento em pesquisa no geral e também para dentro da astrobiologia. Entrando mais aí um pouco no tua área que tu trabalha bastante, há bastante tempo, que são os extremófilos, né? Uhum. Queria que você explicasse primeiro o que são organismos extremófilos e aí, dentro dessa grande área dos extremófilos, qual o enfoque dos teus projetos? Certo. Dentro da astrobiologia, uma das grandes áreas de pesquisa é o estudo dos organismos extremófilos, que preponderantemente são micro-organismos. Qualquer ambiente da Terra que você pegar, qualquer ecossistema, né, você vai ter sempre uma certa predominância de micro-organismos em maior ou menor grau. Inclusive dentro, por exemplo, se a gente pensar no nosso próprio corpo, né, em termos de biomassa e diversidade, né, sempre tem uma predominância de micro-organismos. Tem várias estimativas aí que dão conta de 10 células de micro-organismos para cada célula humana. Então, isso é verdade para qualquer tipo de ambiente, inclusive para os ambientes extremos do nosso planeta. Então, quanto mais a gente faz pesquisas em regiões remotas, né, assoalho submarino, desertos, Polo Norte, Polo Sul, alta atmosfera e assim por diante, a gente descobre cada vez mais formas de vida, novas formas de vida, que são capazes de sobreviver e de se proliferar nessas regiões e tem adaptações fenotípicas, genéticas, né, fisiológicas para se proliferar nesse tipo de ambiente. E esses, então, são os organismos extremófilos, preponderantemente micro-organismos. Então, o estudo desse tipo de micro-organismos é muito importante para a gente ter cada vez mais o conhecimento do tamanho da nossa biosfera, né, até onde a vida pode existir no nosso planeta, né, quais são os limites da vida, e isso permite a gente se perguntar também se é possível que determinadas formas de vida da Terra, que a gente já conhece que vivem em ambientes extremos aqui, poderiam sobreviver e existir em ambientes além da Terra, como o planeta Marte, as luas dos planetas gigantes, né, Júpiter e Saturno. Tem várias luas aí extremamente interessantes do ponto de vista da astrobiologia para pesquisas, para futuras missões aí da NASA que vão investigar esses ambientes. E a gente vive num momento extremamente privilegiado do ponto de vista da história da humanidade, que é a capacidade de investigar essas questões utilizando o método científico, de maneira científica, né, fazendo pesquisa mesmo, utilizando robôs, né, e pesquisas teóricas, né, e solidificando cada vez mais e expandindo o conhecimento. Então, a minha pesquisa com micro-organismos extremófilos, eu estou interessado especificamente em micro-organismos que são capazes de resistir a altas doses de radiação. A radiação é um dos principais fatores que
limita a expansão da presença humana para além da Terra, né? As missões de longa duração para o espaço profundo, existe o problema da radiação cósmica de alta energia, que é um tipo de radiação que ela penetra qualquer tipo de blindagem que você pense em fazer. Claro que quanto mais robusta for a sua blindagem, mais você vai conseguir blindar essas radiações, né, 99% e assim por diante. Mas sempre vai ter aquele tipo de radiação, ou aquela parcela da radiação, que vai ser capaz de atravessar essa blindagem e representar um problema para qualquer tipo de organismo, né, especialmente os seres humanos. E os níveis de radiação lá no espaço são muito maiores, muito mais elevados do que acontece aqui na Terra por causa do campo magnético da Terra, né? Lá é muito maior. E é uma coisa que atualmente é proibitiva, né, para missões de longa duração. Apesar disso, existem empresas e a própria NASA tem perspectiva de enviar missões para Marte, né, para a Lua, e estabelecer colônias, e assim por diante. Existe essa perspectiva. Mas existe esse problema para ser resolvido, que é a questão da radiação. Então, existem modelos microbianos que são capazes de resistir a altas doses de radiação, para um nível, assim, milhares de vezes maiores do que o que a gente sobrevive, as nossas células humanas. Por exemplo, o Deinococcus radiodurans é uma bactéria que ela sobrevive a doses aí de 15.000 grays, enquanto que uma célula humana resiste 3, 4 grays, né? Então, a diferença é muito grande. Se a gente tivesse esse nível de resistência que as bactérias têm, as missões espaciais de longa duração, no espaço profundo, não seriam um problema, de maneira nenhuma. Então, a gente tem muito o que aprender com esses micro-organismos. As estratégias que eles usam em termos de fisiologia, as informações genéticas, e como que a gente, baseado nesse conhecimento, como que a gente pode bolar estratégias em termos de intervenção mesmo, de administração de remédios, né, e que tipo de solução a gente pode desenvolver para esse problema da radiação, que é uma coisa que só vai acontecer quanto mais a gente estudar os micro-organismos extremófilos, especialmente os resistentes à radiação. E falando na biologia, o que já se sabe da biologia desses organismos que permitem eles resistirem a doses tão elevadas de radiação? O que se sabe sobre esses mecanismos? Quando se fala em radiação, né, existem diferentes tipos de radiação. Por exemplo, na minha pesquisa de pós-doutorado que eu fiz lá na NASA, a gente isolou diferentes tipos, uma coleção de micro-organismos resistentes à radiação ultravioleta, né? Então, a radiação ultravioleta tem várias estratégias que podem ser empregadas pelos micro-organismos para resistir à dose ultravioleta. Pode produzir pigmento, pode fazer agregados celulares, né, que contribui para barrar grande parte da radiação ultravioleta, né? Mas o mais interessante, né, do ponto de vista de aplicações aí, são os mecanismos genéticos, mecanismos de reparo de DNA. Quando a radiação chega no DNA, interage com o DNA, dependendo da energia, ela pode ter energia suficiente para quebrar a cadeia de DNA, né? E isso gera um dano no DNA. Um dos principais danos aí é quebra da fita do DNA. E a célula tem uma maquinaria para reparar esse DNA. Então, por exemplo, pegando o exemplo da Deinococcus radiodurans, ela resiste a altas doses de radiação de alta energia, que é a radiação gama, né, que tem energia para fragmentar o DNA. O DNA dela pode ser fragmentado em milhares de pedaços, né, milhares de fragmentos, e ela restaura a sequência do DNA, a sequência genética perfeita em menos de 4 horas. É uma coisa assustadora, assim, a eficiência do mecanismo de reparo de DNA da Deinococcus radiodurans. Isso, mas não tem nada de especial em termos genéticos, em termos de sequência, né? Tem experimentos que já fizeram tirar as proteínas de reparo de DNA de Deinococcus, colocar em E. coli, que é uma outra bactéria, outro modelo sensível à radiação, e assim, não existe uma melhora, né? Um dos segredos que a Deinococcus utiliza para resistir a alta dose de radiação é manter compostos, metabólitos intracelulares que interagem com o metal, que é o manganês, e esses complexos eles acabam protegendo contra as espécies reativas de oxigênios, os radicais livres, que são gerados quando tem radiação. Então, a Deinococcus, naturalmente, ela já tem grande quantidade desses metabólitos intracelulares
isso acaba preservando a função das proteínas de reparo de DNA. E, inclusive, ela tem menos, a maquinaria de reparo de DNA da Adenococcus horridiurus é menor do que de E. coli. E. coli tem mais genes, tem uma maquinaria de reparo de DNA mais sofisticada do que a Adenococcus horridiurus. Mas a Adenococcus produz esses metabólitos e é capaz de acumular altos níveis de manganês intracelular. Então, ela acaba gerando menos espécie reativa de oxigênio e as que ela gera, ela consegue proteger. Então, permanece ativo ali. O DNA se fragmenta e tem também a redundância genética, né? Ela consegue acumular até 10 moléculas, até 10 cópias do genoma intracelular na fase exponencial. Então, para você ter uma dose capaz de quebrar todas as 10 cópias no mesmo lugar, a chance é pequena, né? Você tem que ter uma dose muito grande para isso acontecer e ter algum efeito biológico para Adenococcus. Claro que ela não é invencível, né? Tem essa dose aí e ela morre com cloro, com flambagem, com antibiótico, né? Ela faz parte do mundo natural, né? O pessoal, Adenococcus é invencível. Não. A gente está falando do mecanismo aqui de radiação. Então, pegando esse exemplo da Adenococcus, é isso que se sabe, né? E a nossa busca, né? Minha busca em termos de pesquisa de longo prazo bolar estratégias para saber como que a gente faz para investigar a resistência à radiação de micro-organismos que a gente não consegue cultivar em laboratório. Porque imagina, tudo que a gente sabe de resistência à radiação é com uma pequena parcela de micro-organismos que a gente consegue cultivar no laboratório, que pode representar aí 1%, 2%, dependendo do ambiente. Então, será que na natureza não tem micro-organismos muito mais resistentes que Adenococcus horridiurus que poderia informar novas estratégias, né, de resistência à radiação, né? Eu imagino que sim, o desafio é justamente embolar experimentos, né, metodologias para investigar isso. Mas a gente está trabalhando nisso, né? Tem alguns projetos aí já encaminhados para a gente investigar, né, essa porção da biodiversidade, né, da diversidade microbiana resistente à radiação, para aumentar o nosso repertório de estudos sobre resistência à radiação. Claro que a gente ainda tem muita coisa para fazer com o pouco que a gente tem cultivo em laboratório, como Deinococcus e outros modelos, né? E em termos de desenvolvimento dessas estratégias que podem beneficiar astronautas e também, como toda tecnologia espacial, existe sempre a perspectiva de aplicação aqui na Terra também. No caso das pesquisas sobre resistência à radiação, existe a perspectiva de aplicar em radioterapia, por exemplo, de você proteger células saudáveis e você ter um tratamento eficiente apenas para células indesejáveis. E também desenvolvimento, por exemplo, de pigmentos que possam ser usados em cosméticos, né? Indústria alimentícia também, em termos de substâncias antioxidantes. Então, tem várias aplicações dessa linha, desse campo de pesquisa aí. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que quem está assistindo está com essa pergunta na cabeça. Na verdade, são duas. A primeira é que eu fiquei curioso agora, já li várias coisas de Deinococcus, mas eu nunca me atentei a essa pergunta que surgiu agora. O Deinococcus, ele é dependente da radiação ou ele é só resistente à radiação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, onde encontrar esses organismos na natureza? Onde a gente vai? Onde é que vocês vão buscar esses organismos? A primeira pergunta, né, se ela é dependente de radiação. Não, ela não depende da radiação. E a explicação mais provável para a evolução desse fenótipo de resistência à radiação é o resultado da resistência à desidratação. Ela é muito capaz de existir a desidratação também, porque os níveis de radiação que ela consegue tolerar é muito maior do que qualquer ambiente que a gente possa pensar aqui na Terra. Né? Se você pegar a radiação natural das minas de metais radioativos, o nível é bem baixo. Tanto é que para você fazer indústria de geração de energia nuclear, você tem que enriquecer esses metais. Né? Então, o nível de radiação é muito basal, não fornece uma pressão seletiva para a evolução da resistência à radiação. Então, é o resultado da resistência à dessecação, porque a dessecação ela produz o mesmo tipo de dano no DNA, que são as quebras de fita do DNA. Quando a célula está murchando, tem esse aspecto da alteração física mesmo, que pode quebrar a molécula. Tem também o aumento da concentração de espécie reativa de oxigênio, quando a célula está murchando. Então,
assim, dessecação uma característica que está presente em vários desertos aí no mundo inteiro, né? Teve muitas chances ao longo da evolução da vida na Terra para desenvolver essa habilidade. Então não depende da luz, né? E a segunda pergunta é onde que se encontra, né? A Adeinococcus, ela é generalista, ela está em vários tipos de ambientes. Então, desde ambientes extremos, você consegue encontrar sequências de Deinococcus, de espécies do gênero Deinococcus, em fumarolas submarinas, assoalho oceânico, em desertos do Atacama e assim por diante, em comida, né? No nosso próprio trato digestório, quando o pessoal que faz microbioma aí de trato digestório tem lá Deinococcus, né? Então é bem generalista, assim. Ainda bem que ela não é patogênica, né? Porque seria um desafio. Não é uma coisa que dá para você esterilizar com UV, por exemplo, né? Ou, até dá, mas a delas é maior e tal. Mas é bem generalista. Ela é facilmente encontrável. Não significa que se você vai no seu jardim esperando encontrar Adeinococcus, você vai encontrar. Você pode encontrar, não significa que ela vai estar lá. Não, ela não tem um ambiente específico em que ela seja especialista naquele ambiente, não. Ela é uma bactéria do ambiente que ela aproveita o que tiver. E eu vejo que tem muitos trabalhos, você já citou aí, em deserto, né? Você trabalhou no Atacama, no deserto Sonora, né? E por que esses ambientes são tão interessantes para a astrobiologia? No caso específico dos desertos, eles são considerados análogos, sob certos aspectos, ao planeta Marte. Por quê? O planeta Marte tem a quantidade de água atualmente no planeta Marte é bem pequena, né? Não tem muita água lá. Até existe a presença de água líquida na superfície de Marte, mas é bem transiente, né? As precipitações dos lençóis freáticos, quando tem alguma erosão ali numa encosta de cratera, é possível ver, né, precipitação de material líquido saindo de potenciais lençóis freáticos, né? Mas é muito limitada e a quantidade e a pouca água que tem em Marte provavelmente é muito salobra, né? Com muito sais e então bem concentrado assim. Mas então isso faz com que seja bastante semelhante, né? Deserto aqui da Terra com o planeta Marte. O deserto do Atacama, especificamente, ele é o deserto mais seco do mundo. Tem regiões ali que a umidade relativa chega a zero por vários anos, mais úmida até que Marte em algumas situações. Marte, dependendo da época do ano e dependendo da localização, pode ter temperaturas de 27 graus positivos. E se for uma depressão, né, pode ter uma pressão atmosférica capaz de sustentar a umidade da água ali, sustentar a água líquida na superfície por alguns dias, né? Isso faz com que em determinadas situações Atacama seja mais seco ainda que o planeta Marte. Mas é claro que preponderantemente não é tão seco igual Marte. Mas é o nosso melhor lugar para buscar micro-organismos que poderiam viver em Marte, né? E no deserto de Sonoran, que é um exemplo que você citou, foi um dos ambientes que eu tive a oportunidade de coletar amostras no meu pós-doutorado lá na NASA. Tem a questão da proximidade com a NASA. O deserto de Sonora fica no Arizona, que é o estado vizinho ali da Califórnia, onde fica o NASA, o centro de pesquisa Ames da NASA, onde eu atuo. Então foi um outro local, e outra coisa, particularidade desse local é que fazia parte de uma empresa, uma mineradora de manganês. Manganês é um metal, né, que tem importância e relevância aí na resistência à radiação. Então era uma mina de extração de manganês que a gente teve a oportunidade de coletar material ali, e também um deserto, né? Então eu fiz pesquisa com o deserto do Atacama, com o deserto do Sonora e também com amostras ali de controle do campus da NASA para servir como referência para o nosso estudo. E me fala, nos teus projetos agora, você está com alguns projetos de mandar algumas missões, né? Quais os objetivos? Evidentemente o que tu pode falar, né? Mas quais os objetivos e quais desses projetos vocês estão fazendo? Certo. No momento, eu estou dedicado apenas a um projeto, que é uma missão espacial, chamada Power Cell, que é o nosso experimento. Na verdade, a missão espacial em si chama Eucrops, e a gente tem um experimento Power Cell nessa missão. É uma parceria entre a NASA e a Agência Espacial Alemã, a DLR. Então, eles têm uma plataforma de satélite, basicamente um cilindro de 1,5 metro de diâmetro, e
e eles têm a capacidade de controlar a rotação desse satélite em torno dele mesmo para simular a gravidade da Lua e da gravidade de Marte através da aceleração centrífuga, né? E isso fica em órbita da Terra. A gente lançou um experimento em dezembro de 2018, no dia 3 de dezembro. Foi um consórcio de 64 satélites que a empresa SSOA, lá dos Estados Unidos, lançou. Tinha, inclusive, um satélite brasileiro do pessoal do ITA, o Itasat, o professor Loures, né, coordenando esse projeto brasileiro. Mas o nosso foi esse Eucrops aí. E o objetivo foi testar o efeito de diferentes níveis de gravidade no comportamento de experimentos biológicos, né, de micro-organismos que a gente preparou. Foram 4 experimentos. O primeiro deles, o crescimento de bacilos, que é uma bactéria heterotrófica, ela depende de compostos orgânicos para se proliferar. Então, a gente fez o crescimento de bacilos baseado em lisado celular de cianobactérias. A cianobactéria é uma bactéria fotossintética, então ela não precisa de compostos orgânicos para crescer. A gente cresceu previamente essa bactéria, fez um lisado celular e viu se isso poderia suportar o crescimento de bacilos. Então, a gente fez isso no laboratório e o objetivo foi testar se o crescimento de bacilos era afetado dependendo de diferentes níveis de gravidade, que é uma coisa extremamente relevante para as missões de longa duração no futuro. O segundo experimento foi basicamente a produção de proteínas, em que medida que diferentes níveis de gravidade pode afetar a produção de proteína. É uma proteína que muda a cor do meio de cultura e você pode detectar isso por colorimetria. O terceiro experimento foi a transformação genética, então foi a primeira vez que a gente produziu basicamente um OGM no espaço, de maneira totalmente automatizada nesse satélite. Então a gente desenvolveu todo o hardware e o software para que isso ocorresse de maneira automática. A gente deu play e tudo acontece lá dentro desse satélite e a gente tem as leituras e o resultado do experimento. A gente teve o resultado positivo para a microgravidade e para o nosso controle em terra. Os outros experimentos foram feitos depois da microgravidade, então a gente acha que teve um efeito aí do tempo, né? Que esses experimentos eles ficaram 2 anos e meio esperando uma oportunidade de lançamento, né? Então a gente trabalhou com esporos de bacilos, porque a gente já sabia que ia ter um tempo de espera muito longo. E então isso certamente teve algum efeito aí na performance dos micro-organismos, mas a gente conseguiu o experimento de transformação genética. E a gente conseguiu demonstrar também crescimento nos diferentes tipos de diferentes níveis de gravidade, né? O quarto experimento seria então o nosso controle, seria o controle experimental, né? Controle do crescimento do bacilos no meio de cultura LB, que é um meio para cultivo de bacilos. Então, com esses resultados, a gente está vendo que não teve muita diferença em termos de crescimento de micro-organismos nos diferentes níveis de gravidade, e isso, de uma certa maneira, valida o nosso corpo de conhecimento em relação à microbiologia e biologia sintética, né, para desenvolvimento de novas pesquisas, né, novos experimentos que serão relevantes aí para a exploração espacial no futuro. Então, esse é o meu único projeto no momento, mas a gente tem outros projetos, tem um que a gente vai submeter amanhã, que a gente está escrevendo lá para uma das oportunidades dentro da NASA, que é um projeto por 3 anos, para a gente fazer uma caracterização do tamanho da biosfera da Terra, né, pegando modelos específicos de micro-organismos, fazendo uma análise multidimensional, testando vários parâmetros ao mesmo tempo, para a gente ter um mínimo envelope para a vida. E aí a ideia é, a partir daí, começar a testar outros micro-organismos, né? Então, é um projeto de referência, que vai servir como referência para estudos futuros aí, em termos de biodiversidade e diferentes parâmetros ambientais, temperatura, salinidade, radiação, tudo testado de maneira combinada. Tem um outro projeto que é para fazer habitações humanas baseado em micélio fúngico, né, que a gente consegue crescer em laboratório. Existe uma companhia lá nos Estados Unidos que faz tijolos baseado em micélio fúngico, que é extremamente leve, extremamente resistente e pode barrar, né, a radiação, dependendo da mistura que você faz ali. Então, a gente está bolando uma maneira de incorporar isso para missões espaciais, onde você poderia levar um fungo, né, num tubinho, crescer o seu fungo lá, e a partir do micélio, da matéria orgânica, você construir habitações. Isso já tem algumas aplicações aqui na Terra, a gente quer transferir isso para lá. O projeto se chama Mycotecture, myco de micélio, né, e texture de arquitetura baseada em micélio. Tem um outro projeto também, Astropharmacy, que
a gente vai desenvolver agora, que é a utilização de bacilos engenheirados geneticamente para produzir drogas proteicas, né, drogas pequenas, que serão certamente muito úteis para os astronautas numa situação de emergência. Então, desenvolver toda uma plataforma miniaturizada para produzir esses fármacos sob demanda. Então, muito legal também. E assim, a perspectiva né, escrever sempre novos projetos. Essa é a vida de um pesquisador na minha situação, que é de contractor. Eu sou um contratante, um contratado, né, da NASA. Eu trabalho para esse Instituto Blue Marble, que é um instituto que presta serviço para a NASA. Então, nessa situação, eu posso enviar projetos com o investigador principal. E tem vários pesquisadores que são contractors, inclusive cidadãos americanos, né, que trabalham nessa condição para a NASA. E a gente sobrevive de projetos, né? A gente coloca o nosso salário nos projetos e a gente desenvolve pesquisa dessa maneira. E é um ambiente de trabalho extremamente gratificante, né? Você faz a pesquisa que você escolhe. Claro que você tem que tentar muitas vezes, assim, inúmeras vezes para conseguir desenvolver o seu projeto. Só para ter uma ideia, um exemplo que eu gosto de usar é de um pesquisador, David Blake, lá do NASA Ames Research Center, que ele precisou submeter o mesmo projeto, basicamente, 50 vezes para conseguir desenvolver o aparelho de raio-x que hoje está lá no rover Curiosity, lá em Marte. Ou seja, tem que ter resiliência, né? Tem que perseguir a sua ideia, se você tem certeza que é aquilo mesmo, que você está certo, que é relevante. Tem essa questão da resiliência aí. Mas é extremamente gratificante, né? É uma atividade que tem um retorno assim imediato, em tempo real, enquanto você desenvolve. Então é muito, muito legal ter essa experiência. Deixa eu te perguntar agora, é mais uma curiosidade que eu fiquei agora, é mais uma viagem também. Uhum. Dos modelos, né, que é um modelo que eu tenho algumas críticas, é o modelo da panspermia para a chegada da vida na Terra, né, ou para a saída da vida da Terra, né? E a Uhum. gente já mandou um monte de missão que já passou por Marte, já deve estar lá por Plutão. Uhum. Então, a pergunta que isso é curiosidade e viagem também, se a gente encontra um micro-organismo, por exemplo, em Marte, como é que Uhum. a gente vai fazer uma diferenciação se ele veio da Terra ou se ele é um organismo realmente, vamos dizer assim, originalmente marciano? Uhum. Bom, primeira coisa, assim, a probabilidade dele ser bem parecido com o que a gente conhece aqui, em termos assim, vai ser baseado em água, baseado em metabolismo do jeito que a gente conhece, DNA, assumindo que vai ser o mesmo mecanismo, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é análise filogenética. Vai fazer um sequenciamento do genoma ali, vai comparar com tudo que a gente conhece aqui. Se a gente vê que é um grupo monofilético, ou seja, que tem uma origem independente de tudo que a gente conhece aqui, isso vai ser um forte indício de que é uma coisa que ocorreu lá. Se tiver alguma similaridade com uma coisa daqui, existe a possibilidade aí de uma origem comum, né? E aí tem a questão, justamente que você mencionou, da troca de material biológico entre um planeta e outro, ao longo da história. Porque, assim, existem estudos teóricos que falam que é possível a transferência de material por vias naturais, obviamente, impacto de asteroides entre um planeta e outro, em trajetórias tão curtas quanto 6 meses. Imagina. Claro que isso é raríssimo, em condições especialmente especiais que seria possível um cenário desse, mas é possível, teoricamente é possível uma rocha sair daqui da Terra, na verdade de lá de Marte, e chegar aqui na Terra em tempos de alguns meses, né? A esmagadora maioria fica milhares ou milhões de anos em órbita até chegar aqui. A gente tem exemplos de mais de 40 meteoritos marcianos que caíram aqui naturalmente, né, que vieram de Marte. A gente sabe que é de Marte pela análise ali das microbolhas, né, que corresponde com a composição atmosférica de Marte, e várias outras estratégias ali que permitem a gente concluir que esses meteoritos vieram de Marte. Então a gente sabe que de fato existe transferência de material, pelo menos de material rochoso, né, material não vivo, né, de Marte. A gente tem certeza que vem. A grande questão é se pode ter vindo ao longo da história da Terra coisa de lá de Marte para cá. Teoricamente, talvez a gente nunca vai responder essa pergunta, porque é uma coisa que está no passado.
a menos que a gente testemunhe alguma coisa no presente, né? Mas a gente sabe que a biodiversidade, biomassa que tem em Marte agora, no momento atual, é muito baixa, então a probabilidade é pequena. Existe também a questão do transporte de material da Terra para o espaço. Imagina, as evidências mais antigas de vida na Terra dão conta de 3,5, 3,8, 4 bilhões de anos atrás, né? Dependendo do tipo de evidência que você está considerando. Mas até essa época, a gente imagina que a quantidade de impactos que a Terra sofreu era muito maior do que o momento atual. Mesmo considerando após o período de bombeamento, late heavy bombardment, né, o bombeamento pesado aí, no momento, logo após o momento de acreção do planeta, teve esse momento aí de grande incidência de queda de asteroides, né? Com o tempo, a tendência de queda de asteroides é diminuir. Então, nesse passado, a ocorrência de impacto de asteroides, meteoritos, era muito maior. Então, se já existia uma biodiversidade grande aqui na Terra há bilhões de anos, será que algum asteroide que bateu há muito tempo não pode ter ejetado uma rocha grande da Terra com micro-organismos ali no interior que poderia ficar protegido contra a radiação e esse negócio ficou rodeando? Esse negócio pode atingir Marte, pode voltar para a Terra depois de bilhões de anos. Imagina uma coisa que fica bilhões de anos isolada da Terra e depois volta, né? Aí tem a questão dos raios cósmicos, que eu falei que tem da blindagem, né, que não tem nenhum material que pode blindar determinados tipos de radiação. Claro que isso tem um decaimento em relação ao tempo. Quanto mais tempo, mais improvável ter estruturas viáveis, né? Não vou nem dizer vida, mas as coisas no espaço estão tudo dormente, né? Mas quanto maior a radiação, mais vai diminuindo a viabilidade desse material. Mas assim, teoricamente é possível esse mecanismo de transferência de material biológico de um planeta para o outro por vias naturais. É uma hipótese da panspermia revisitada chamada de litopanspermia, ou seja, dependente de um fenômeno natural de impacto de asteroide capaz de injetar uma massa de rocha, e essa massa de rocha pode encontrar um outro corpo celeste. E assim, isso pode ser também a contaminação de material da Terra lá para a Europa, né, para uma das luzes de Júpiter, e também, né, o sistema solar é extremamente dinâmico. É muito difícil saber exatamente o que de fato aconteceu, mas existem vários estudos aí de impactos, estudos de radiação, né, que permitem concluir que é uma hipótese possível, né, em maior ou menor grau, dependendo do cenário, né, que você quer considerar. Mas é possível que vida tenha vindo de Marte, por exemplo, para a Terra, se lá alguma vez houve vida, ou daqui da Terra para Marte. Isso é um cenário possível, né, extremamente improvável, mas possível. Eu já vi alguns trabalhos antigos com bacilos subtilis que eles simulavam todo o processo para sair e ele sobrevive a todos, né? Isso. Esses trabalhos são fantásticos. Esse bacilos, ele forma um tipo de estrutura chamada esporo, que é extremamente resistente a agressões físicas e químicas também. Para você conseguir inativar um esporo, você tem que ferver, esquentar a água acima de 85 graus por pelo menos 15 minutos. Ou seja, até 15 minutos, 85 graus, ele sobrevive. Eles são literalmente a prova de bala. O pessoal colocou ele na frente de um projétil, disparou o revólver no anteparo, foi lá ver, tá vivo os esporos. Já resistiu na Estação Espacial Internacional por 5 anos, do lado de fora da fuselagem, ou seja, baixa temperatura, alta radiação, né? A única coisa que você tem que proteger um pouquinho é da radiação ultravioleta. Então, se você tem que colocar várias camadas de esporos, já é suficiente para proteger contra a radiação ultravioleta. Mas resiste a baixa temperatura, oscilações de temperatura, vácuo do espaço. Imagina, vácuo do espaço, cara, tem nada lá de molécula de ar, bem pouco. E 5 anos, foi um experimento controlado, feito pela Agência Espacial Alemã, a professora Gerda Horner, que liderou essa pesquisa, em 94. Então, é uma estrutura bem resistente, né, o esporo de bacilos. E esse tipo de micro-organismo pode sobreviver às 3 etapas principais no cenário de litopanspermia, que é a ejeção, o tempo de resistência no espaço e a reentrada no corpo, né, no objeto celeste. É possível. Isso mostra que a vida é um negócio fantástico, né, cara? O tanto de adaptação que a gente consegue ver é um negócio absurdo. Fantástico e persistente, né?
Tipo, e também, assim, tá em todo lugar, né? Aqui na Terra, onde você vê uma poça d'água, você vai ver ali, se for um ambiente natural, vai ter representantes de micro-organismos, seja qual for o ambiente. E a gente usa essa lógica para assumir que é possível a existência de vida em outros corpos. Por exemplo, uma das luas de Júpiter, a Europa, ela tem 3 vezes mais água do que todos os oceanos na Terra. Imagina isso. Apesar de ela ser bem menor que a Terra, a profundidade desses oceanos é muito maior. É um oceano global, né? Subglacial global. Então, ali existem modelos que sugerem a possibilidade de existência de lençóis, de fumarolas submarinas, né, no assoalho oceânico ali de Europa. Então, existe uma missão da NASA chamada Clipper, que está sendo desenvolvida agora para ser enviada para lá, mas isso vai chegar só no final dessa década aí, 2028, 2029, para lá, se continuar no cronograma, né? Então, muitas coisas, assim, como eu falei, a gente viu um momento privilegiado aí da história da humanidade por poder estar pelo menos testemunhando isso tudo e, em alguns casos, até contribuindo de alguma maneira para isso. Isso é fantástico, cara. E falando, mudando um pouco de tema, mas não tanto, além de você fazer todos esses projetos, aí você também trabalha com divulgação científica, né, cara? Que eu acho que é importantíssimo. A gente tem muito pouca divulgação científica no Brasil. Explica um pouco como é que é o teu trabalho de divulgação, o teu enfoque de público e de tema, né, também. Bom, no meu caso, bom, de qualquer maneira, qualquer tipo de atividade de divulgação científica, eu acho extremamente importante, relevante, sou totalmente a favor e não meço esforços para contribuir, para realizar, né? No caso da minha área de atuação, que é a astrobiologia, a exploração espacial, o tema é muito fascinante. Então tem esse apelo popular que me ajuda muito, assim, né? Qualquer coisa que eu fale da minha área de atuação já desperta o interesse do público geral, dos mais diferentes faixas etárias, né? Então isso ajuda muito para qualquer um que quer fazer divulgação científica. Então é uma coisa que o tema flui naturalmente, assim, as questões, né? Os alunos são sempre alunos, o público é sempre muito interessado. Então isso ajuda muito a gente fazer esse tipo de atividade, a gente se renova a cada atividade, né? Eu acho extremamente importante porque a gente vive. Eu sou muito fã do Carl Sagan, né? O autor astrônomo americano lá, tem dezenas de livros de divulgação científica. E ele fala que a gente vive uma época em que a gente sabe muito, a gente depende muito de tecnologia e sabe muito pouco de tecnologia. E isso é como se fosse uma bomba relógio, né? Em algum momento pode explodir, porque as pessoas dependem muito de tecnologia, mas sabem poucos. Então, dos princípios, dos fundamentos, então não sabe como usar, não sabe as consequências. A gente vê, né, muitos líderes de várias sociedades aí que, né, não tem noção das ferramentas, das tecnologias, das consequências aí, né, das suas decisões. E isso seria um cenário diferente se eles fossem cientificamente letrados, né? A gente vive o momento atual, né, de um embate científico aí. Então, por isso eu acho extremamente relevante a gente fazer divulgação científica, fazer com que a nossa linha de pesquisa, a importância do que a gente faz, a nossa área, da nossa atuação como profissional, chegue até o público geral, né? Para que eles entendam todo o processo científico, né? E tenha familiaridade com esse processo e saibam reconhecer a importância de uma abordagem científica, de você ter pelo menos um letramento científico para entender melhor a realidade, né? Quanto mais informações solidificadas, informações confiáveis, que só você pode conferir, né? Confeccionar, produzir, construir, né? Melhor, mais capacitado qualquer pessoa vai estar para fazer decisões em todos os níveis. Então, a minha atividade de divulgação científica é para garantir um futuro melhor para a humanidade, né? É claro que é um jeito de falar que parece, mas é isso aí, cara. É o princípio, o fundamento da divulgação científica é querer contribuir para um futuro melhor para a humanidade, sob vários aspectos. Não, é aquela história, né? Se você falou para 100 e 2 pegaram e tocou aquilo para frente, e foi cumprido a missão, né, cara? Já justifica, exatamente. E deixa eu falar, eu vi que tu tem eu acompanho tuas redes sociais e tu trouxe alguns programas de divulgação da NASA para crianças do Brasil.
Divulgou, Exato. pelo menos divulgou bastante. Como é que foi essa experiência, cara? Foi muito bom, né? A NASA ela tem uma preocupação muito grande com divulgação científica para o público geral e especialmente para crianças, né? Tem vários programas de pesquisa, né? Você entra lá no site da NASA, tem várias coisas voltadas para crianças. E uma coisa que eles fazem é um concurso de desenho e de projetos, né? Histórias que são desenvolvidos por alunos de até 18 anos sobre estações espaciais ou assentamentos espaciais, né? Space Settlements. Então, basicamente, o aluno vai e faz um desenho de uma estação espacial e também ele pode fazer um projeto mais elaborado, descrevendo como é que vai ser essa estação espacial e pode bolar histórias também, romances, né? Pode desenvolver jogos em ambiente de microgravidade, tudo pensando em qual que é a visão desse aluno, desses alunos, de como será as estações espaciais futuristas, né? No futuro, quando a humanidade já estiver preparada para explorar outros sistemas estelares, né? Imagina, a gente está começando, engatinhando agora a exploração do sistema solar, mas quando daqui a centenas de anos, quando a gente estiver pronto, com tecnologia capaz de sair do sistema solar para outros sistemas, né? Como será que as crianças imaginam que será essa realidade? Então, isso é um tema extremamente estimulante para as crianças e pode ser trabalhado de maneira multidisciplinar também. O professor de história pode fazer um trabalho, desenvolver um trabalho com os alunos, professor de física, química, biologia, ciências naturais, professor de inglês, uma vez que o concurso é todo em inglês, né? Professor, um tema que queira desenvolver na questão de direito, né? Como serão as leis, né? Então, é uma coisa muito interessante. A partir desse ano, na verdade, que eles estão cobrando uma taxa de inscrição que, se não me engano, é $12. Até esse ano, o concurso existe desde 94. Até esse ano não existia essa taxa. Mas a participação começou a aumentar muito. Mais de 6 mil projetos deram no ano passado, se não me engano. E o concurso existe desde 94. A primeira menção que eu vi do Brasil foi uma participação em 2011 e depois, só depois que eu vim divulgar essa coisa para o Brasil, né? Eu fiz 4 mil panfletos, deixei lá na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, fiz 40 palestras em 2 semanas. Foi a época que eu fui visitar a Universidade da Paraíba, foi muito legal. Fiz palestras lá no colégio em Pernambuco, Colégio Santa Maria. E assim, foi uma grande divulgação que eu fiz. No ano seguinte, teve a primeira premiação, as primeiras premiações do Brasil nesse concurso, né? Inclusive o primeiro lugar para o João Paulo Guerra Barreira, que ganhou o primeiro lugar na categoria Méritos Literários, com 6 anos. E a partir daí, nos anos seguintes, teve participações expressivas do Brasil também. E tudo isso para estimular, né, o interesse por ciência, né, de uma maneira geral, e mais especificamente nessa coisa da exploração espacial, que tem a ver com o futuro, tem a ver com preservação ambiental, tem a ver com multidisciplinar, né, expande os horizontes, literalmente, né, dos alunos, facilita com que ele tenha uma maior noção da sua inserção na sociedade, no nosso planeta, né, seu papel como cidadão. Então, eu acho extremamente relevante, né, esse concurso aí da Estação Espacial, que eu gostaria de ter tido a chance, se eu fosse aluno, né, de participar. Então, em toda oportunidade que eu tenho, eu falo, né, desse concurso e espero que cada vez mais as pessoas participem, né, os alunos, e, né, tudo isso visando aí contribuir para que a gente tenha uma atenção maior para as ciências espaciais no futuro, aqui no Brasil. Muito legal essas coisas. Cara, a gente já vai chegando aqui no final, a conversa vai rápida, cara. Pois é, nem percebi que passou Vai. quase 50 minutos já. Para a gente terminar, quais são as suas perspectivas futuras, além dos projetos que você já citou? Eu queria saber um pouco das suas perspectivas pessoais e as perspectivas aí dessa grande área que tu trabalha. Entendi. Bom, no momento eu estou vivendo uma situação meio transitória na minha vida, né? Eu estou trabalhando nessa missão espacial, que é uma missão que me permite trabalhar de maneira remota, o que vem a calhar com o momento da pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Especialmente. Mas a missão espacial é um projeto que uma hora vai acabar a missão espacial. Então, eu dependo de outros projetos para continuar a minha atuação lá na NASA, né? Então, estou aguardando esses outros projetos.
E assim, a minha colaboração com pesquisa aqui no Brasil é uma coisa que está em andamento, né? Em alguns projetos, e é uma coisa, é uma potencial perspectiva que eu vislumbro em algum momento, né? Então, mas nesse momento não tem nada definido. Não sei se eu fico no Brasil, não sei se eu vou para lá, não sei se eu continuo nessa situação lá e cá, né? Então, esse é o momento que eu estou vivendo, pessoal, agora, né? Em termos de perspectiva geral, né? A gente está vendo, né, cada vez mais estratégias de divulgação científica, né? A sociedade como um todo reconhecendo cada vez mais o papel, a importância da ciência. O nosso desafio, nesse aspecto, eu concordo um pouco com o Neil deGrasse Tyson, que ele fala assim que a urgência está em a gente levar a divulgação científica para os nossos líderes. Porque os alunos, né, as crianças, elas são naturalmente já interessadas nesses temas de ciência, de descoberta do mundo, né? Eles já são naturalmente interessados. A gente tem que sair do caminho deles para eles explorarem o mundo. O que é mais urgente são os nossos líderes. A gente não pode esperar as nossas crianças crescerem para liderar a gente, para mudar o mundo. Então, eu acho que uma coisa urgente, eu concordo com o Neil deGrasse Tyson, é a gente bolar estratégias de divulgação científica para melhorar o letramento dos nossos líderes. Que a gente, né, numa sociedade democrática, existe a possibilidade de pessoas completamente ignorantes chegarem numa posição de autoridade que tem um reflexo para a sociedade que pode ser positivo ou negativo, né? Então, eu acho que é extremamente urgente a gente desenvolver estratégias aí para levar essa divulgação científica para esses níveis, né, da faixa etária aí dos nossos líderes. Mas é uma coisa extremamente difícil, muito mais difícil do que fazer divulgação para criança, porque eles já têm o seu modelo, as suas ideologias, e muitas vezes o conhecimento científico vai de encontro a determinadas ideologias, então é muito complicado fazer esse tipo de trabalho. Mas eu vejo como uma coisa urgente, no Brasil, especificamente, e de uma maneira geral no mundo inteiro, né? Que não é só no Brasil que a gente vê determinadas coisas aí que a gente fica, putz, nossa, século XXI ainda a gente é obrigado a ver determinadas coisas, né? Então, eu acho extremamente urgente, numa perspectiva maior, a gente bolar estratégias para levar letramento científico para os nossos líderes. É uma coisa que eu gostaria de, sei lá, ter um tempo maior para investir, para pensar e para ter um impacto mais imediato, assim, em termos de sociedade. Agora você falou desse negócio aí de negacionismo, né, cara? Ontem mesmo a gente fez uma mesa redonda falando sobre pseudociência e os perigos dela. E agora, antes de terminar, porque eu vejo essa pergunta agora na minha cabeça, como que tu reage a esse crescimento, por exemplo, de terra plana, cara, em pleno 2020, cara? É assustador, não é, cara? É assustador. Mas é uma coisa que, inclusive, já foi prevista em alguns livros do Carl Sagan. Ele fala algumas coisas e fala assim, cara, ele está falando exatamente o que está acontecendo hoje, do terraplanismo, dos negacionistas, anti-vax, né? Umas coisas assim, é assustador mesmo. Mas aí acho que o mais assustador são pessoas que tiveram a oportunidade de um letramento científico e acabam indo para esse lado e insistem no erro. Aí já acho que é um problema de personalidade já, porque, né? Mas eu acho que grande parte do negacionismo, por exemplo, Terra plana, ou, por exemplo, que o homem nunca foi à Lua, né? O negacionismo aí do programa Apollo, eu acho que é ignorância. Eu acho que o que prepondera é ignorância. Por isso que eu acho que estratégias de divulgação científica são importantes, porque eu acho que preponderantemente é ignorância da pessoa. E assim, ignorância não no sentido pejorativo, mas ignorância por não ter oportunidade de ter tido aquele conhecimento. Não conhece tudo. Você vai falar com um negacionista do programa Apollo, as pessoas que mais refutam, né, essa conquista aí da humanidade são as que menos sabem, nunca foram no museu, nunca leram um livro, sabe? Não tá nem para conversar. Entendeu? Então, por isso que eu acho que é importante a divulgação científica. É assustador mesmo, né? Terraplanismo, uma coisa assim que não faz o menor sentido. Não tem lógica, não tem o menor sentido, né? Aí o pessoal, mas você trabalha na NASA, lá o pessoal não comenta nada disso. Meu, é uma coisa assim, a gente tem mais que fazer, né? Tipo, a gente está explorando o universo, né? A gente não vai ficar, né? Terraplanismo.
Uma coisa que não Voltando a faz uma sentido. questão de 2.000 anos atrás, né? Mesma coisa dos OVNIs, por exemplo, alienígena, né? Meu, nós somos os mais interessados a descobrir vida em outros planetas. Se tivesse alguma coisa, pô, como é que a gente vai esconder de tudo isso, né? E assim, outra coisa sem fundamento também, tipo, vieram ETs visitar de outra galáxia, como assim? Assim, aí você vê, até aí tem a questão é uma pseudociência, né? A pessoa, as pessoas que se dedicam a esse tipo de atividade utilizam uma roupagem científica para dar credibilidade, né? E, sim, são facilmente desmascarados, né? E reflete o anseio da humanidade por uma mudança imediata e impactante, né? Aí vem de novo o Carl Sagan. Alegações extraordinárias demandam evidências extraordinárias, né? Então não tem como você alegar que o funcionamento do universo mudou completamente por causa de uma formiguinha, né? Não tem como. O conhecimento científico é feito pedra sobre pedra, né? É um negócio solidificado, né? Tem um corpo de conhecimento que se constrói com o tempo, né? E a própria ciência tem um movimento de proofreading, né? Ela se prova a todo momento, né? Tanto é que é assim que as teorias científicas são refutadas, e não tem nenhum outro motivo para pensar que existe uma abordagem melhor de conhecer a realidade, né? A ciência é a melhor estratégia que foi desenvolvida pela humanidade para entender a realidade e para garantir uma melhor qualidade de vida para os seres humanos e em termos ambientais aí para o planeta também. Pô, Ivan, muito legal, cara. A gente podia ficar aqui o dia todo. É. Brigadão, cara, pelo teu tempo aí. Uhum. E quando essa pandemia passar aí, vamos ver se você vem aqui para a gente tomar aquela cerveja e bater um papo. Vai ser o maior prazer. Vai ser muito bom. Obrigado pelo convite aí. Um abração. Um abraço, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.